Olá pessoal, nós estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso podcast Na Igreja. Eu já falei isso aqui, é na igreja porque é literalmente na igreja mesmo. Nós estamos aqui na ADVEC São Paulo. Eu estou sempre recebendo pessoas maravilhosas que vêm aqui nos abençoar com mensagens, com louvor, e eu não posso perder a oportunidade de receber um pouquinho mais conversando, né? E sendo ministrado. E hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial aqui. Mas antes, eu quero pedir para você que está assistindo, né, fazer duas coisinhas. Primeiro, que você compartilhe o link desse vídeo, tá, com alguém, porque a nossa conversa aqui vai abençoar você e você vai usar isso aqui para poder abençoar a vida de alguém. E também, se você não se inscreveu no canal, que você possa se inscrever. Toda semana, na quinta-feira, meio-dia, a gente solta um episódio novo aqui, tá bom? Ó, estou recebendo aqui com muito carinho uma pessoa maravilhosa, né? Uma referência na nossa geração de nova liderança, filho de um general de Deus, tá? Que é o pastor Aguiar Valvassoura. Eu estou recebendo aqui da Igreja do Nazareno em Campinas o querido pastor Flávio Valvassoura para uma conversa muito abençoada. Pastor Flávio, obrigado. Mano, o privilégio é meu. Que honra fazer esse podcast na igreja. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe. A gente fica sempre muito impressionado com aquilo que Deus faz através do ministério de vocês. Como eu disse já algumas vezes, a gente se conhecia assim mais por rede social, né? Mas eu sempre deixei muito claro, até por amigos em comum, o quanto admiro o seu ministério e aquilo que Deus faz através da sua vida. Muito bom te receber aqui. A gente vai falar aqui hoje, eu vou dividir aqui em 3 partes rápidas e o pastor Flávio vai ter muita liberdade para a gente conversar aqui. A primeira parte para a gente conhecer ele um pouquinho melhor, questão de família. A segunda, eu vou conversar com ele sobre como se concilia família e ministério, porque eu estou falando aqui também com um pastor de igreja. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre legado e transição. Né? Como é que a gente, segurando na mão daqueles que nos antecederam, né? A gente pode também segurar na mão daqueles que estão vindo após nós aqui, para poder entregar uma geração abençoada, essa transição. Mas eu quero começar o seguinte, casado. Casado. Quantos anos? 20 anos. 20 anos de casado. 20 anos. Duas filhas. 2 lindas meninas puxaram a mãe, Deus sabe o que faz. Você morou um tempo nos Estados Unidos também? Morei quase 8 anos nos Estados Unidos. Minha formação acadêmica praticamente toda fora. Tivemos a oportunidade pelas vantagens que temos e privilégios da denominação, ser uma denominação global. A Igreja do Nazareno sempre primou muito e prezou pela educação e por ação social. Então a igreja sempre teve hospitais, isso diminuiu de uns 40, 50 anos para trás, para cá, mas permanece com a área de educação. Então, pelo privilégio de conseguir acesso, a gente foi estudar fora e se formou lá. O pastor Flávio também tem um podcast. Tem. Fala um pouquinho do seu podcast. Chama o podcast. A gente começou, no meio da pandemia, nasceu um monte de coisa, né? Para ministrar e abençoar pessoas. E a gente começou um podcast chamado FVCast, Flávio Valvassoura Cast. Certo. Nessa mesma filosofia. Quem passa por lá, a gente pega, bate um papo. E eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal e ministerial. Certo. O foco é esse, da gente pegar alguns insights. Eu particularmente já assisti alguns podcasts, já estou inscrito lá no seu canal também. Que legal. E é muito abençoado. Se você que está acompanhando aqui puder, depois você faz uma visitinha lá, FVCast, que é um trabalho maravilhoso. E o pastor Flávio, eu vi lá, né, no seu... As pessoas que você recebe lá, sempre bem, muita gente boa. Fala um pouquinho desse monte de livro aqui, olha o tanto de livro que tem. Geralmente traz uma pessoa, você apresenta um livro que está difícil hoje de apresentar. E não tem todos aí. Não tem todos. Quantos livros você tem escrito? 10 livros escritos. Ao longo de quanto tempo? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Alguns anos produzindo um pouco mais, outros menos, por conta da demanda. Por que você acha que escrever livro é importante? Porque eu também gosto de escrever. Eu acho que é uma maneira de você registrar algo que Deus te deu e compartilhar com pessoas. É óbvio que a gente prega, a gente ministra, mas o livro ele tem um poder de permanecer mais tempo e de compartilhar. Sei. Porque um livro você lê, te abençoou, você passa para outra pessoa. Sim. Você pode reler, você pode marcar. Eu sou apaixonado, eu sou um leitor, assim, quase que descontrolado. Eu leio até bula de remédio. Você pensa como eu, você falou uma frase muito interessante, o livro fica. E a minha concepção é o seguinte,
você escreve um livro, ele passa do seu tempo de vida. Exato. Um livro fica, por exemplo, O Peregrino. Você acha que quando John Bunyan estava escrevendo O Peregrino, ele pensou que o peregrino seria o peregrino? Você sabe que um missionário que foi pioneiro do trabalho da Igreja Nazareno no Brasil, ele era um gigante em todos os aspectos, o Dr. Earl Mosteller. Ele tinha 1,98 m de altura, mas ele diz o seguinte: se ele pudesse sempre, ele usaria 90% do recurso que ele tem em mãos para investir em literatura. Exatamente por causa dessa visão, de que aquilo que você registra num livro, ele atinge gerações futuras. E um livro, por incrível que pareça também, ele vai ganhando mais peso, mais poder, mais influência com o passar dos anos. Então eu acho que é por isso. Nasceu um desejo muito influenciado pelo meu pai, não que meu pai escreveu muito, meu pai escreveu poucos livros, mas o meu pai sempre nutriu dentro de casa esse desejo pela leitura, o valor da literatura. Então eu sempre vi meu pai lendo. Meu pai é um leitor absurdo. Meu pai lê biografias, livros de 300, 400 páginas em 3 dias. É uma loucura. Então eu fui vendo isso, falei, peraí, alguma coisa tem, porque ele não gastaria muito tempo nisso se não fosse algo que vale a pena. O próprio Deus valoriza, né, a escrita, porque nós temos a sua Bíblia, palavra, né? Foi escrita e registrada. Os 10 mandamentos ele botou numa tábua de pedra para não ter problema. Todo mundo ler. Dá um destaque para mim num livro desse aqui, fala um pouquinho para mim, o que te levou a escrever? Assim, um livro aqui, se tiver aqui, olha, você fala assim, olha, esse livro cada um deles, falar de livro é igual falar de filho, né? Cada um deles é num momento específico, tem a sua personalidade, tem a sua característica. Esse livro, Como Vencer Gigantes, foi um best-seller que me abriu muitas portas, que eu escrevi com William Douglas. E esse aqui é o mais recente, porque ele trata de um assunto que já acompanha a humanidade através dos séculos, mas que se tornou mais presente ainda por conta da pandemia, que é como lidar com o medo. Você acha que as pessoas estão com medo nesse muito tempo? Mais do que a gente consegue imaginar. Muito mais. Floresceu. O medo, ele sempre esteve presente. Quem é que não tem medo de alguma coisa está mentindo. Porque o medo é algo inato, a gente nasce com ele. Medo a gente tem. Agora, o problema é quando o medo nos domina e nos escraviza. E esse livro nasceu durante a pandemia, porque a pandemia se transformou numa pandemia de medo também. Muitos médicos na igreja, a gente lidar com muitos profissionais de saúde, e eles afirmam categoricamente de que as prescrições de remédios para controlar questões da emoção, ansiedade, pânico, depressão, aumentaram durante a pandemia porque ela acentuou o sentimento do medo nas pessoas. Então esse livro nasceu até por uma experiência pessoal. Porque no meio da pandemia, como pastor de uma igreja, eu havia acabado de receber a presidência da igreja local com a responsabilidade de substituir, como você bem o apresentou, como um general que tem uma história ilibada, com grande referência. No meio, aliás, um ano depois, vem a pandemia, o templo vazio, um monte de responsabilidade e compromisso que nós havíamos assumido. Havíamos acabado de comprar um terreno em frente à igreja de 2.500 metros quadrados para colocar carros. Eu tinha um compromisso financeiro de pagar e quitar, e como é que faz? E a gente começa a aflorar esses sentimentos. E agora, como é que vai ser? Eu assumi um trabalho, será que eu vou dar conta? E o medo, ele quer ocupar espaço. E eu cheguei num momento em que eu tive realmente uma crise quase que incontrolável de medo. Normalmente, todos esses livros não são teorias. Todos esses livros falam de um momento da minha história, da minha caminhada. Perfeito. Eu voltei a sorrir, eu venci meus desafios, eu superei os meus limites. Legal. Eu aprendi a ter alegria nos momentos difíceis. Legal. Eu derrubei os meus gigantes e eu tenho vencido os meus medos. Então, isso aqui é muito legal. Eu não falo de teoria, são experiências pessoais que eu quero compartilhar com as pessoas. Praticidade da vida cristã. Eu sou muito prático. Eu respeito muito quem escreve. Eu tenho um respeito muito grande exatamente por causa disso. Primeiro, porque não é fácil escrever. Tá? Eu tenho alguns livros escritos também, mas eu sei que não é fácil. Livro é um parto. Você gasta tempo, você tem que organizar, você tem que inspirar, tem que parar para escrever. Exatamente. Quando eu ouvi o pastor Rick Warren contando a história do Uma Vida com Propósito, que ele tirou um tempo da igreja. Isso. Né? Ele ficava de 4 da manhã
até meio-dia, todos os dias, só debruçado. Durante muito e é tempo. interessante, pastor, que os livros, se você não decidir, vou fechar, ele não tem fim. É isso aí. Porque enquanto você escreve o livro, as experiências novas vão surgindo. Aí você quer compartilhar. Eu tenho um editor que trabalha comigo, ele trabalha comigo há muitos anos já, e ele me mentoreia nessa questão, né, de cuidar dos detalhes técnicos da escrita. Ele fala, pastor, chega. Tá na hora. Porque senão nós vamos fechar nunca. Porque eu sempre estou com insights novos. E a gente está lidando com o dia a dia da igreja, lidando com as pessoas. É uma experiência de que você quer pegar, aplicar e tudo mais. Mas em tese, e resumindo, a história de cada um dos livros é isso. Eu tenho um outro livro que está esgotado, estou relançando agora, chamado Desvendando as Astutas Ciladas do Diabo. Porque foi também num período, foi o meu primeiro livro, ele está esgotado. Porque foi no início, assim, de um ministério onde eu tinha que lidar com as tentações. É como mais ou menos Jesus sendo levado ao deserto. Perfeito. E é uma dificuldade de todo crente novo, né? O crente novo, por não conhecer o inimigo, volta e meia cai nas armadilhas do diabo. Perfeito. E ele usa das mesmas. Então, por nós não sabermos quais são, tropeçamos sempre no mesmo lugar. Então, esse livro eu escrevi também, num período da minha vida em que eu precisava aprender como não mais cair continuamente em laços e não progredir. Então, os livros são isso, eles nasceram de experiências pessoais. Tem alguma coisa na forma? Tem 2 livros na forma. Tem um livro que está saindo do forno, chama O Poder da Sua Atitude. Tem muita gente que uma atitude abre portas, mas também fecha-as para sempre. Então, esse livro vai falar, já está praticamente pronto, O Poder da Sua Atitude. E tem um outro livro que, inclusive, boa parte dele é baseado naquilo que eu preguei hoje à noite, que é Vencendo as Crises da Vida. Pergunta, você usa o Ghost, Ghostwriter ou não? Não, eu não uso o Ghost. Não, eu mesmo faço. Sento. Eu, obviamente, tenho esse editor que ele dá um aspecto mais literário para a obra. O coração do livro é todo Exato. seu. Mas a ideia, tudo é meu. Não, eu não gosto desse negócio de Ghost, não. Ghost é negócio de fantasma, não é de Deus, não. Virando aqui a chave, o pastor Flávio, eu queria que você, esse momento agora, a gente conversasse um pouquinho sobre o pastor Flávio, que de repente quem está vendo aqui ou quem acompanha, né, o seu podcast, ou vê as suas mensagens lá no YouTube e tudo. Eu queria falar sobre o pastor Flávio, além de pastor, esposo e pai. A minha pergunta é o seguinte, como é que você divide o tempo? Porque eu também sou pastor de igreja, eu sei a demanda que o envolvimento na igreja e tudo. Como é que você divide esse tempo? Você tem uma... Eu tenho um dia off. Um dia eu off não tinha. Eu sou fruto de uma geração onde os que nos antecederam no ministério, e ainda muitos deles hoje na lida, foram criados com essa mentalidade de que pastor não pode descansar. Pastor tem que estar disponível 24 horas, 7 dias na semana. E eu vi isso dentro da minha casa. Meu pai é um workaholic, assim, no sentido positivo da palavra, se é que existe. Meu pai vive para a igreja, sempre viveu, e eu vi isso dentro de casa. E, infelizmente, não é um bom exemplo, mas não tenho mágoa nenhuma, eu já falei isso para ele várias vezes. Eu não tenho não vou dizer boas lembranças, eu não tenho muitas lembranças da minha infância em datas específicas, como aniversário e tudo mais, com meu pai presente. Eu não tenho. Estava envolvido com a igreja. Estava envolvido com a igreja. Graças a Deus, o Senhor preservou o meu coração, da minha família, para que isso não gerasse um trauma que produzisse, como produz-se no coração de muita pessoa, uma certa resistência com a igreja, com chamado, com ministério. Isso aconteceu com muita gente. E acontece até hoje. Muitos filhos de pastores. Exato. Então, eu disse desde o início que eu priorizaria a minha família. Uma pergunta, o seu pai já teve casa na igreja também? Não? Aquela questão dos pastores, por exemplo, o pastor Zé Santos, eu ouço história que a casa pastoral era ou em cima da igreja ou nos fundos. Não chegamos a morar na igreja, mas moramos na quadra da igreja, poucos metros da igreja, na rua de cima da igreja, que era assim. Meu pai tinha época por conta da demanda. Veja só, eles não faziam também
com intencionalidade, no sentido de querer estar fora. Era a demanda, exigia-se muito. A seara era muito grande e os trabalhadores muito menos do que tem hoje. Então meu pai ia para um acampamento da denominação em Serra Negra, ele ia para cuidar do acampamento de criança. Aí o missionário dizia assim, olha, não vou poder ir, você cuida do acampamento de jovens. Aí ele tinha ficado de crianças, de adolescentes, de jovens, passava um mês fora. Batia o escanteio e corria para a cabeceira. Pronto. Então eu decidi desde o início saber dividir bem o meu tempo. Muito tempo atrás, logo no início do meu ministério, eu ouvi de um pastor que você deve conhecer com certeza, o T.D. Jakes, uma referência nos Estados Unidos, sobre gerenciamento de tempo. E aquilo ficou comigo, eu guardei. Eu procuro ser intenso naquilo que eu estou fazendo no momento. Perfeito. Então, quando eu estou com a minha família de férias, eu desligo. Eu vou estar com a minha família. Esquece. O dia que eu estou com a minha esposa, esquece, eu estou com a minha esposa, eu vou sair com ela, eu estou com as minhas filhas. Perfeito. Mas no momento em que eu estou na igreja, eu também estou intenso. Eu estou intenso. Então, isso me ajudou bastante. E hoje é interessante, eu ouço até do meu próprio pai dizendo, eu admiro como você valoriza o tempo com a sua família. Uau. E eu encorajo os colegas que trabalham comigo. Hoje dirijo uma equipe grande de pastores. Dia de aniversário, ele já sabe isso desde cedo. O dia do aniversário, datas celebrativas, talvez por essa lembrança que eu não tive. Que eu não queria que as minhas filhas, que a minha esposa tivessem. Minha mãe fala, obviamente, não tem... A misericórdia de Deus foi proporcional ao tamanho da necessidade. Mas eu não queria que a minha esposa e as minhas filhas crescessem sem uma memória da minha presença em datas tão importantes. Então, não tem conversa. Minha esposa tem um exame grave, sério para fazer. Eu paro e vou com ela. Perfeito. Porque as coisas... Eu aprendi isso aqui, desculpa até me alongar um pouquinho na resposta. Não, nós estamos aqui para isso. Mas tem coisas que só eu posso fazer. Ninguém pode fazer por mim. Ser marido, só eu posso ser. Ser pai das minhas filhas, só eu posso ser. Atender outra pessoa na igreja, outro pode atender, outro pastor pode fazer. Dirigir um culto, outro pode dirigir. Mas algumas funções que elas são exclusivas minhas. E eu não posso terceirizar. Então, quando minha esposa... Nós estávamos preocupados porque ela tinha que fazer um ultrassom, estava com a suspeita de algo da tireoide, ela estava muito nervosa. E eu estava com um pastor de fora da cidade. Eu disse para ele, o senhor vai me desculpar, mas eu vou precisar sair mais ou menos por 1 hora, porque minha esposa tem um exame e eu preciso acompanhá-la. Eu saí, fui no exame com a minha esposa e voltei. Então eu acho que essas coisas não podem ser terceirizadas. Perfeito. O que só eu posso fazer, eu é que tenho que fazer. E não significa também que você está abrindo mão, como Não. você disse, você está sendo intenso. Eu me lembrei, você contando isso aí, eu fui numa igreja, lá estava nos Estados Unidos, fui numa igreja vi o anúncio, pastor Jesse Duplantis vai estar aqui e tal. O homem do riso, O homem do riso, alegre. Alegre sempre. Cláudio Duarte. Exatamente, América, né? Aí fui lá ver. Ele, quando ele assumiu, eu vi que conhecia o pastor da igreja lá, uma igreja grande, o pastor Frank Santora. Ele não estava. Um pastor dele dirigindo o culto e tudo. Aí eu falei, bom, deve ter acontecido alguma coisa. E o pastor Jesse Duplantis era o convidado. Né? Quando ele assumiu o púlpito, ele disse assim, gente, estou agradecendo por estar aqui com o pastor Frank. E tal. Ele não está aqui, mas ele me avisou que o filho dele tinha um jogo muito importante e ele falou que ele ia atrasar um pouquinho. Pronto, perfeito. Pois eu quero dizer que ele fez a coisa certa. Exatamente. Ele tem que ficar com a família. Uma das 3 coisas que o pastor Billy Graham, na última entrevista que ele fez com o Larry King, lá nos Estados Unidos, o Larry King fez essa pergunta para ele. 3 coisas que você faria diferente no seu ministério. Se é que existe 3 coisas, porque você foi um homem e tal, encheu a bola dele e tudo. E uma das coisas que ele disse foi isso. Ele disse, eu oraria mais, leria mais a Bíblia, tempo, leria mais a Bíblia e gastaria mais tempo com a minha família. Eu não abro mão, pastor. Eu acho que... E quando eu assumi o ministério da igreja que hoje eu sou pastor, eu sempre fui muito transparente, porque o problema é quando você permite que as pessoas gerem uma expectativa a seu respeito que você não tem disposição para entregar. Não tem. Então eu digo logo de cara. Quando eu assumi o ministério da igreja local, na qual meu pai pastoreou por 39 anos, 39 anos, eu disse, eu não sou meu pai. Eu gasto tempo com coisas que talvez ele nunca gastou. Então eu quero que vocês entendam isso. Eu saio de férias,
tem dias que eu vou estar com a minha família. Por exemplo, meu pai foi um homem que viveu para a igreja local a vida toda. E eu tenho meus relacionamentos fora da denominação. Eu sou um escritor, eu vou pregar ali e acolá. Então eu sempre... Quando você trata claramente essas questões, fica tudo muito mais fácil. É aquela velha conversa e ditado. O combinado não sai caro. Eu fui criado, eu me converti numa igreja em que esse ensino estava muito presente. Pastor, não tira férias. Você vai tirar férias, você vai descansar, descansa no céu. O diabo não tira férias. Você vai tirar férias? O diabo não tira férias. Então, eu cresci... É por isso que ele é o diabo, porque ele não tira férias. Eu cresci nessa denominação. Eu aprendi isso com o pastor Silas. A descansar. Na nossa igreja, os pastores têm que tirar férias. Exatamente. E o pastor fala, se você não quiser ir para lugar nenhum, você vai tirar férias da igreja. Você vai deixar a igreja descansar de você. Fica 15 dias em casa, pelo menos. Eu faço a mesma coisa. Então, eu encorajo, hoje é aniversário da sua esposa, você passa o dia com ela. Sim. Meu irmão, a gente gasta tempo cuidando da vida de tanta gente e a gente ama fazer isso. Sim. Eu amo Sim. gastar tempo com pessoas, abençoar pessoas, orar por pessoas. Mas é um princípio básico que Paulo escreve a Timóteo, né? Que aquele que deseja ser bispo, ele tem que administrar bem a sua casa. E essa liderança relacional, né? Não só no bom relacionamento com as ovelhas, mas você tem um relacionamento saudável com a sua família, acaba produzindo melhores pastores. Não há dúvida. Né? A gente consegue se dedicar mais. Um homem amado dentro isso de também, casa, né? O povo vê isso. Um homem bem relacionado com a sua família, ele produz mais no altar. Não tenho dúvida disso. Um pastor que está tendo problema no seu relacionamento com os filhos, com a esposa, exatamente por essa crise de tempo não investido, ele leva isso para o púlpito e deixa de produzir aquilo que ele naturalmente produziria. Um casamento saudável, um tempo, a esposa vem, o acompanha. E o povo está vendo o povo isso, é alimentado. E acaba sendo uma referência também. Exatamente. Isso eu falo de púlpito aqui na nossa igreja, que eu motivo os casais a terem. Você tem que ter um dia na semana só para vocês, um dia para vocês saírem. Se os filhos já estão maiores, sai só vocês dois. Isso aí. Eu ensino isso aqui na igreja. E eu ensino para eles o seguinte, na maioria dos aconselhamentos que eu dou, tá, a primeira pergunta que eu faço para um casal que está passando por crise é qual foi a última vez que vocês tiraram férias? E geralmente é a mulher que dá aquela olhadinha para o lado assim e dá aquele... entendeu? A ausência, não, a falta tirar de férias, tirar um tempo. Tem gente que acha que tirar férias é viajar para um resort. É isso. Não é nada a ver. Sinceramente, Tirar férias é às vezes ficar em casa, mas gastar tempo com a família. Às vezes eu não tenho o recurso necessário para poder sair, viajar, a viagem que eu gostaria de fazer. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro para viajar e por isso eu não tiro férias. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse pensamento foi criado por essa mentalidade capitalista. Capitalista, Não tem nada a ver. Eu conto aqui na igreja também que eu morava no Rio de Janeiro ainda, eu já fiz isso. Eu morava no Recreio dos Bandeirantes. A Barra, você conhece bem o Rio, a Barra tá coladinha ali. Exato. Eu morava a mais ou menos uns 5 quilômetros do Hilton, ali pertinho da praia da Barra. Eu já passei uma noite lá. Ótimo. Chegando de mala. Chegava de mala, eu e minha esposa. O senhor fez a reserva? Fiz. O bom é que se esqueceu alguma coisa, dá tempo de buscar pertinho. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Obrigado. Você já conhece por aqui? Não, você tem que dar um panfletinho aí para eu conhecer e tudo. Mas do lado da minha casa. Pronto. Passamos uma noite lá, jantamos. Maravilhoso. No outro dia tomamos um café da manhã. Precisa dessa renovação. Né, os casais. E hoje em dia, mais do que nunca também, o pastor Flávio, você vai concordar comigo, o povo está precisando de referência, de família. Sempre. Mais do que nunca agora, né? Os valores estão sendo agredidos e destruídos. E nós podemos influenciar e ministrar mais sendo modelo dos fiéis. Paulo diz isso. Torna-te modelo dos fiéis. E modelar é como você vai num desfile de moda. Você vê a forma de se vestir, a forma que a pessoa deve combinar aquela roupa com a outra. A maneira como eu cuido da minha esposa, a maneira como eu crio as minhas filhas, a maneira como eu gasto tempo com elas é modelo para os fiéis. Eu ouço isso continuamente. Às vezes nas redes sociais, que hoje tornam a nossa vida um pouco mais exposta, e sendo bem usado, também é uma excelente ferramenta de pastoreio, de encorajamento. Eu ouço, as pessoas mandam mensagem, pastor, que vocês são referência de casal, vocês são referência de pais, as suas filhas.
Isso é maravilhoso. Às vezes mais importante e impactante do que uma linda palavra pregada no domingo à Verdade, noite. falou tudo. Mais do que a mensagem. Eu espero, eu creio até que Deus vai usar esse podcast para um pastor que está começando agora, né? Eu tenho aprendido isso ao longo dos anos. Esse ano eu vou completar 24 anos de casado, né? Eu venho construindo isso junto com a minha esposa, mas por isso, para ser um exemplo para a juventude, para aqueles que estão começando o ministério, para poder absorver essas verdades que a gente está querendo passar. Né? E que bom é que hoje a gente consegue fazer isso de uma forma um pouco mais ampla, né? Perfeito. Porque antes era um aprendizado assim muito corpo a corpo. Hoje, através de uma ferramenta maravilhosa como essa, e que Deus leve esse podcast muito longe. Eu recebo continuamente pedido de pessoas, de pastores que caminham sozinhos. Uau. E uma ferramenta dessa é maravilhosa, uma palavra dessa, uma orientação. Antigamente a pessoa tinha que se deslocar. Exato. Ir para um seminário de repente longe. Para ouvir alguns dias, algumas horas e aquele intervalo. E muitos nem conseguiam, porque não tinham recursos. Perfeito. Hoje é muito simples, todo lugar tem uma internet, por mais telefone simples que a pessoa possa ter, consegue uma conexão para receber uma orientação como essa que é reveladora e transformadora. Verdade. Eu, assim, dando continuidade ao nosso assunto e aqui entrando no próximo, eu queria falar um pouquinho sobre legado. Porque o seu pai, né, tem escrito uma história maravilhosa na igreja, né, e você dando essa continuidade, eu queria pegar um pouquinho disso e conversar um pouquinho sobre a questão do legado, né? A transição. Dizem que herança é o que você deixa para alguém, legado é o que você deixa em alguém. E o legado, né, a transição, ela não acontece por acaso. Ela precisa ser intencional. Ela precisa ser. Ela tem que ser intencional. Ou seja, nós precisamos saber que nós estamos fazendo o que estamos fazendo para deixar alguma coisa para a geração. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você está recebendo, tá, uma responsabilidade de um gigante que é o seu pai, você reconhece isso. Claro. Eu ouço muito meu pastor falando. Meu pastor, o pastor Silas, assumiu uma igreja pacífica de um homem que foi quase 50 anos pastor da mesma igreja. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, desse desafio. Pastor, ao mesmo tempo que é difícil, é fácil. Difícil porque recai sobre os seus ombros a responsabilidade de preservar uma história. Meu pai me disse esses dias, numa conversa, volta e meia, a gente tem um tempo juntos, de pai e filho. Poucas vezes, por mais que as pessoas achem que não, nós tivemos conversa sobre ministério. Meu pai poucas vezes conversou comigo sobre ministério, porque isso em casa, não dentro da igreja, no universo da igreja, obviamente. Mas quando eu vou à casa dele, eu faço até hoje, aliás, menos do que ele gostaria, principalmente minha mãe. Minha mãe às vezes me liga e meu pai também. Esqueceu que tem pai? Porque fica tomado tempo, não vai. Mas quando eu estou na casa dele, eu vou como filho. A gente não fala muito sobre ministério dentro da família, dentro de casa. Mas nesses dias o meu pai disse que o maior fracasso dele seria eu fracassar. Uau. Porque não adianta nada você escrever uma linda história quando aquele que te sucede falha. Então, eu tenho essa responsabilidade. Eu entendo. E veja só, quem não quiser assumir essa responsabilidade pede para sair da vez para outro. Perfeito. Porque também não existe essa questão. Volto a dizer, eu gosto muito de adágios e ditados antigos, né? E a gente sabe que o compromisso vem de acordo com a responsabilidade. O peso é grande, eu sei que é. Mas ao mesmo tempo é fácil, porque meu pai sempre foi um facilitador de ministérios. Meu pai, incontáveis pessoas que estão no ministério hoje, algumas que nem conhecem, foi meu pai quem promoveu, quem encorajou, quem deu oportunidade, quem acreditou. Meu pai é um dos homens mais misericordiosos que eu já encontrei na minha vida. Isso é uma marca que você admira nele? Muito. Mas ao mesmo tempo vejo como um fator que mais o machucou. Pessoas vulneráveis se machucam mais. Perfeito. É natural. Mas ele nunca permitiu com que as feridas produzidas por essa vulnerabilidade
impedissem que ele que ele continuasse continuasse acreditando nas pessoas. Então meu pai sempre acreditou. Meu pai não saiu porque pediram para sair. Meu pai saiu porque ele entendeu que era o momento de dar uma oportunidade para alguém. E dentro da estrutura da nossa igreja, não existe sucessão familiar. A estrutura de governo da nossa denominação, ela exige uma transição dentro do seu governo estatutário. Então é uma comissão de transição pastoral, tem que ter um número X mínimo de candidatos. E eu jamais imaginei em pastorear a Igreja Central, onde eu pastorei hoje, jamais. Tanto é que eu saí muito cedo para ministrar e pastorear outras igrejas. Eu pastorei nos Estados Unidos, pastorei outras igrejas, porque eu não entendia. Eu falei, não, eu não queria assumir essa responsabilidade de uma forma desejada. Perfeito. E eu queria, não, eu vou escrever minha história. E quando houve o processo de transição, foi eleito um comitê de transição pastoral, porque meu pai entendeu, meu pai tinha 67 para 68 anos quando a ideia da transição começou. Então, olha só, a ideia da transição começou 7 anos antes de eu assumir. Uau. Não foi Isso nada. só aconteceu depois de 7 anos? Depois de 7 anos. Uau. Então ele começou a pensar e criou-se nomes. Primeiro definiu-se o perfil de um pastor para a Igreja do Nazareno Central em Campinas. Muito bem, definiu-se o perfil, agora precisamos de nomes que encaixem dentro desse perfil. O meu nome surgiu desde o início, mas eu pastoreava outras igrejas. E a coisa foi acontecendo dentro do processo. Eliminou-se esse por uma situação, eliminou-se esse por outra situação, e ficaram 3 nomes. Dos 3 nomes eu fui o mais votado pela diretoria da igreja, e finalmente, dentro da nossa estrutura de governo, eu tenho que ir para a Assembleia. Eu tenho que receber 2/3 dos votos. E foi o que aconteceu. Quando isso aconteceu, algumas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, eu entendi que era uma direção clara de Deus. E Deus não coloca ninguém em lugar nenhum sem que haja um propósito que Ele vai nos ajudar a cumprir. Então, quando houve esse processo de transição, foi muito natural, mas muito natural mesmo. E o povo recebeu E o bem, povo as coisas recebeu, foram... e foi uma festa, e foi uma coisa assim maravilhosa. E eu preservo muito, porque meu pai sempre foi o meu grande referencial em tudo, como pai, como marido, como pastor, como pregador. Eu costumo dizer, e aqui não estou puxando sardinha para o meu lado, não, para a minha família, mas eu conheço poucos que pregam com intensidade doutrinária, teológica e profundidade bíblica, como meu pai. É como eu disse, meu pai mergulhou dentro da igreja local e viveu para aquilo. Quando eu assumi o trabalho, houve essa situação do difícil e do fácil. Foi fácil porque eu entendi claramente que foi o que Deus fez, e difícil porque esse peso. Mas é interessante que aquilo que eu julgava que seria difícil foi se tornando leve, muito leve. Porque foi um terreno também bem preparado pelo seu pai ao E o longo meu de... pai promove, senta, joia. E meu pai, na conversa, disse, eu nunca quero te atrapalhar. O dia que eu achar que eu estou te atrapalhando, eu desapareço. Ele chegou a me perguntar, você se importa de eu continuar vindo atender a igreja? Eu falei, o senhor está maluco? O senhor, que o senhor vem, o dia que o senhor vier, o senhor fala o que o senhor quiser. Até hoje, quando ele chega, eu pergunto para ele, o senhor quer pregar? Ele disse, não. O senhor vai presidir a ceia. O senhor, não, hoje eu não, senhor, porque é um princípio de honra. Perfeito. E quando isso é estabelecido, não tem jeito de dar errado. Eu te pergunto, a nova geração, eu acho que agora eu estou chegando numa idade... Nós estamos, eu estou um pouquinho na sua frente. Que a gente pode falar o que a gente vai falar aqui agora. Há 20 anos atrás eu não poderia. O pastor T.D. Jakes fala sobre isso. Ele falou, tem coisas, tá, que a pessoa, a mesma verdade falando 20 anos antes, não vai ter o mesmo peso. Exatamente. Tá? Eu agora posso, estou chegando numa idade de quase 50 anos, faço 48 esse ano, que eu acho que eu posso falar isso. Você acha que a geração mais nova que a gente, 20, 25 anos, está começando, está com 20 e poucos anos, começando no ministério,
elas estão recebendo essa questão da honra para essa geração que está um pouco na frente? Não. Você acha que isso vai ser prejudicial? Como é que está essa vai situação? ser um desastre. Eu não digo nem que vai ser prejudicial, vai ser um desastre. Porque a gente olha tanto para aqueles que estão lá na frente. Há um salmo que diz assim: removidos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? É uma pergunta. Removidos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Quando você mexe em alguns marcos, nada se sustenta. Qualquer pessoa que conheça um pouquinho de construção civil, sabe que quando vai fazer alguma reforma, ele tem que chamar alguém que conheça da obra ou veja a planta para dizer onde é que ele pode mexer. Tem vigas que você não pode tocar, tem colunas que você não pode retirar, porque o momento que você tocar nisso... Você pode comprometer toda... Não, tudo vem abaixo. Essa geração, que é a chamada geração Y, é uma geração imediatista, que é tudo rápido. É a geração do micro-ondas, que quer chegar onde você chegou sem pagar o preço que você pagou. E questiona com uma certa altivez de espírito a história de muita gente. Eu jamais estaria fazendo o que faço se não fosse pela história construída pelo meu pai, pelos missionários que chegaram. Os seus mentores. Hoje está tudo mais fácil para mim. Então, o princípio da honra é para mim inegociável. Não tem conversa. O meu líder, nós temos uma estrutura de governo também, onde nós usamos uma nomenclatura que ela não é, eu não gosto, que é uma nomenclatura corporativa. Então, o bispo, que seria um regional, ele é chamado de superintendente, que é coisa de banco, né? Superintendência regional, superintendência nacional. Nós chamamos de superintendente. Quando ele assiste conosco como membro da igreja, ele é o meu líder. Dentro da hierarquia, ele é o meu líder. Quando ele chega, e eu sei que ele está, há um princípio de honra e ética de que o púlpito é dele. Eu vou até ele e digo: o senhor quer pregar? O senhor quer fazer uma oração? O senhor quer... Não tem como Deus não abençoar, porque Deus criou o propósito da igreja dentro desse conceito de honra. Eu temo muito por isso. E como é que nós vamos passar isso? Porque olha para você ver como são as coisas. O meu pastor, o pastor Silas, eu ouço, não é uma vez por ano, não são 2 vezes por ano. Eu ouço mais de uma dezena de vezes, nas mensagens dele, ele citando o pastor Zé Santos, saudoso pastor Zé Santos, que foi o pastor dele, citando o pai dele. Outros pastores que exerceram uma influência positiva sobre a vida dele, eu estou falando do pastor Silas. Não é? Uma voz, e ele está citando, falando: olha, eu estou aqui, mas teve gente, o meu sogro, o meu pai, eu vejo constantemente, ele apontando né, as pessoas que o ajudaram a chegar onde ele está. Exatamente. A minha grande questão é assim: eu agora falo do meu pastor. Nós estamos aqui falando daqueles que nos antecederam, que abriram caminho para nós. Eu quero saber os mais novos, se eles vão dar essa continuidade. Mas você sabe que muitos dos novos nem sequer têm raiz. Que a gente não ouve falar. Mas eles não têm raiz. Isso uma igreja, um pastor. Eu vejo muita gente, e olha, tem gente boa, com conteúdo bom, com vitrine ampla, mas sem raiz. Vínculo, não são pastoreados, não são confrontados, e eu temo muito por isso, porque você reproduz da mesma qualidade da semente que você está plantando. Perfeito. Então, eu zelo muito por isso. Eu trabalho nesse aspecto, gente que está perto de mim, eu não negocio esse princípio de honra, de autoridade, não porque eu exijo isso para comigo, mas eu sei que é positivo para quem o faz. Perfeito. Porque foi positivo para mim. Sim. Então, eu ouço do meu pai, você estava citando do pastor Silas. A nossa escola, nós temos uma escola que vai desde o ensino maternal até o ensino médio, 1.400 alunos. O nome da escola é do missionário que foi o pai espiritual do meu pai, Jaime Kratz. Se você entra no escritório do meu pai, as fotos que tem são todos dos missionários. Ele aponta e diz assim, aí ele até brinca: eu deixo a foto ali do velho Kratz para ele ficar de olho em mim, e meu pai com 77 anos, para ver se eu não estou saindo da linha. Eu olho para ele,
Porque foi ele disse o seguinte, ele me batia de cinto. Já imaginou um negócio desse? O missionário chegava com cinto e batia no seminarista. Então ele tem foto do Jaime Kratos, que foi um missionário americano, tem foto desse pioneiro da igreja no Brasil, o Dr. Mosteller, quem deu a primeira oportunidade a ele no ministério pastoral, quem o chamou para abrir mão do seu emprego. Meu pai trabalhava numa construtora na área de contabilidade e o enviou para o Rio de Janeiro, na Baixada, de onde eu sou, dizendo, olha, você vai... E meu pai disse, eu vou orar. Eu falei, você não precisa orar, eu já orei. Quer dizer, não tem essa como é que orar o caramba, porque já vai. Eu sou o chefe aqui. Minha oração não valeu. Minha oração está valendo, você vai. Aí você passa dentro da sala dele. História. É como se fosse um mural de ícones da fé. Uau. Hoje. Então eu preservo muito isso. E eu acho que é nossa responsabilidade também. Transmitir isso. É isso que eu estou falando para a questão do legado, da gente ensinar isso para a nova geração. Eu, quando pastoreava no Recreio dos Bandeirantes, tinha um pastor da nossa igreja, ele está vivo ainda, com 87 anos talvez, pastor José Matias. Uhum. Quando o pastor José Santos chegou para pastorear a igreja da Penha, a Assembleia de Deus da Penha, que ele chegou há mais de 50 anos, o pastor Matias já estava lá. Era um obreiro da igreja. Então, ele tem mais de 60 anos de igreja, da nossa igreja. E ele é um pastor, foi vice-presidente da igreja. Então, como ele agora já está com uma idade avançada, ele foi morar no Recreio. Morava na Penha e foi morar no Recreio. Então, para ir na igreja sede, ficava muito longe. Então, onde que ele resolveu congregar? Lá no Recreio, comigo. Então, tá eu lá, no Recreio, e o pastor Zé Matias com uma história gigante, monstro. Ele chegava, eu fazia isso por mim e por aqueles por quem eu exercia uma influência, os mais novos, os pastores. Eu colocava no púlpito. Ele falou, não me coloca para fazer nada. Não, pastor, aqui o senhor está no culto, o senhor quer pregar, o senhor quer a bênção apostólica, então, pelo menos. Não deixa que eu dou a bênção, então. Para as pessoas verem essa questão da honra. E também existe, que é uma herança boa que eu vejo, né, que você tem, que o seu pai construiu dentro de você, é a questão do valor da igreja local. Não, eu sou apaixonado pela igreja local. Igreja não local. Não existe vida fora da igreja local. Não existe vida fora da igreja local. Qualquer tipo de ministério que não esteja conectado a uma igreja local é utopia. Esquece, a pessoa está fora de si. Não existe. O que Jesus disse que estabeleceria é a sua igreja. Todo outro tipo de ministério tem que estar ligado à igreja local. Senão... Você não acha que as pessoas estão confundindo? Por exemplo, a pessoa consegue uma influência, um determinado número de seguidores nas redes sociais, e eu acho que a pessoa está confundindo essa fama, né, achando que o sucesso está aqui. Aliás, eu assisti a mensagem do pastor Silas, que foi pregado, acho que na domingo, Santa Ceia. Eu assino embaixo. Porque cada um no seu quadrado, companheiro. Se você foi chamado para ser um influenciador digital, você o seja. Mas não se meta naquilo que você não foi chamado. Você não foi chamado para pastor ao rebanho. Você não foi chamado para ser autoridade espiritual sobre ninguém. Você pode ter... dirigir a vida dos outros, Você pode ter know-how, você pode ter uma expertise para falar sobre economia, sobre desenvolvimento pessoal numa área ou outra. Mas falar de vida espiritual... é aquela conversa que normalmente boleiro tem, né? Jogou aonde? Descascou mexerica com quem? Que é aquela conversa de sentar na roda. Então eu não... Mas muito disso é produzido pelo próprio povo. O povo é quem cria os seus ídolos. Então precisa haver sempre do púlpito uma voz coerente, mas que confronta essa realidade que ela é perigosíssima para o rebanho do Senhor Jesus. E também tem a questão, o pastor Silas também fala muito sobre isso, nós estamos citando muito ele aqui, hoje nós estamos falando sobre gigantes aqui também. A questão da pessoa estar querendo ensinar uma coisa que ela não viveu, não teve experiência. A pessoa está dando seminário sobre liderança na igreja, mas nunca pastoreou uma igreja. O camarada faz treinamento para pastores, ele nunca pastoreou. Eu não consigo entender isso. Mas você acha que é o pior os pastores que vão para poder aprender? Não, é pior ainda, é pior. O cara quer te ensinar a chegar onde ele nunca esteve. E a pessoa ainda vai. Então, eu acho que é óbvio, também, nós precisamos ocupar um certo espaço.
Meu pai costuma dizer o seguinte: quem não faz o que deve, dá oportunidade para quem não deve fazer. Uau. Então eu acho que precisa haver agora uma ação intencional de quem tem para oferecer entrar nessa conversa. Nós estamos aqui, talvez um pouco lerdos demais, e eu me coloco no pacote, porque eu entrei nesse negócio de podcast há pouco tempo. Mas tiveram esse pessoal, geração mais nova, que conhece do assunto essa sacada. e ocupou espaço antes. E conseguiu alcançar pessoas antes de quem deveria falar. Perfeito. Então agora eu acho que é hora da gente criar esses espaços. Eu estou com um projeto para esse ano ainda, para um treinamento para pastores, porque eu estou preocupado. Perfeito. Exatamente com isso, porque nós recebemos até hoje a influência desses generais da fé que vieram e nos formaram e confrontaram. Hoje é uma geração mimimi. Você confronta um pastor, ele faz biquinho, ele fica chateado, ele diz que vai deixar a igreja. O pastor falou agora, na nossa reunião de obreiros, ele falou que ele apanhava de púlpito. Acho que ele cansou. Pastor Zé Santos, às vezes dava aquelas chamadas de púlpito e apontava o dedo e falava. É isso aí. Entendeu? Às vezes numa Santa Ceia e tudo. Hoje em dia o pessoal tá... Uma geração qualquer coisinha tá dodói. Não, e diz que vou sair, eu não fui honrado como eu deveria. Mas você não tá para ser honrado. Você tá para honrar. É isso aí. Primeiro você honra. Primeiro você respeita. Primeiro você se submete. Porque depois você vai poder se colocar numa posição para ser honrado, para alguém se submeter, para alguém respeitá-lo. Não, às vezes eu já converso assim também com o pessoal da minha idade, e a gente às vezes brinca dizendo que a geração mais antiga era muito dura, né? Foi criado numa igreja mais rígida, com costume e tudo, mas você sabe de uma coisa? Deu certo. Como isso me forjou. Não, e deu certo. Deu certo. Olha, como isso me ajudou, essas regras, essa imposição, me fez homem. É igual essa mentalidade que hoje existe, de que não, pai não pode bater no filho, pai não pode... Meu irmão, eu apanhei pra caramba e não tenho trauma nenhum. Bater nunca fez mal, é óbvio que você não pode espancar um filho. Perfeito. Mas, meu irmão, eu apanhei, hein? Apanhei, e acho que eu até apanhei pouco por aquilo que eu fazia. Mas não tenho trauma nenhum, aliás, me fez bem. A gente hoje quer preservar a nova geração de não passar pelas dificuldades que passamos, esquecendo de que foram as dificuldades que nós passamos que fizeram de nós hoje quem somos. Essa comunicação, né, com a nova geração, a gente vai chegando numa certa idade, a gente fica preocupado em transmitir isso. O zelo, o fervor, o cuidado, a santidade, o trato com o povo. Se nós não ensinarmos, né, para a geração mais nova, aqui na nossa igreja, nós temos lá também, você tem jovens, né, até a turma que está crescendo, que aspira a ministério, isso aí precisa ser comunicado, né, porque senão eles vão ser alimentados, né, por pessoas que não têm para poder entregar. Exatamente. Essa questão, né, de você produzir um material, né, o pastor Silas agora está começando um seminário, né, de liderança. Eu vi. Né, exatamente para isso, para poder passar essa visão, ensinar. E como isso abençoa a geração que está chegando. Eu acho que a gente pode fazer uma transferência. Com certeza. Até porque agora a responsabilidade é nossa. Claro. Eu costumo dizer, até para concluir esse assunto, Josué, aquele versículo de Josué 23:15, quando ele faz aquele discurso lindo, e que as pessoas, muito crente tem esse versículo na sala de casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas aquele versículo, aquele discurso de Josué foi um discurso do ponto de vista de liderança de fuga. Porque ele cumpriu o papel de assumir o legado que Moisés deixou, só que ele não preparou ninguém. Tanto é que quando começa o livro de Juízes, diz que cada um fazia aquilo que julgava ser certo, porque não tinha ninguém sobre eles. Eu acho que essa responsabilidade nós tivemos, grandes gigantes, pastor Silas, meu pai tiveram, nós os temos, mas compete a nós agora também, não simplesmente fazer aquela agora, fiz minha parte, porque não adianta a gente receber o bastão nessa corrida de revezamento e deixar cair na nossa vez.
É hora da gente cumprir com o nosso papel. Você está falando, eu estou me lembrando, eu citei, né, seu pai como um general. Tem um livro em inglês, não sei se tem em português, o God's Generals. Conheço. Né? Eu acho que não tem em português. Os generais de Deus. Você crê que Deus tem os seus generais? Tem, os homens? Com certeza. Deus levanta pessoas para períodos e propósitos específicos numa geração. É só olhar. Deus tem. Deus os tem. E graças a Deus que eles os têm. É verdade. Ele tem. Eu trouxe para você que está acompanhando aqui um negócio interessante que eu achei num livro que eu li. Eu anotei aqui. A palavra gerações, ela é mencionada mais de 700 vezes nas Escrituras. Tem pelo menos 1.314 passagens na Bíblia que falam sobre pais e filhos. Só sobre relacionamento entre pais e filhos, mais de 2.200 versículos. Sobre instruções específicas para os pais, são mais de 1.400. E quanto ao tema de transferir legado de uma geração para outra, isso está em pelo menos 180 partes, tem 180 referências na Bíblia sobre a questão de você fazer uma transferência de uma geração para outra. E isso é um negócio que tem que preocupar a gente. Não tem. E tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Não As coisas de Deus não podem acontecer por acaso. Deus é um Deus de propósito. Deus chama pessoas. Deus capacita pessoas. E nós precisamos fazê-lo. E graças a Deus que há essa consciência de que é uma responsabilidade que não pode ser negociada. Essa pandemia mexeu muito com a estrutura, nos fez, como pastores de igreja, repensar muita coisa. Tá certo? Você acha que está faltando alguma coisa, que os pastores estão esquecendo alguma coisa, que precisa, uma chave que precisa ser virada? Alguma coisa que nós precisamos aprender no pastoreio? Algum alcance maior que nós precisamos ter? Questão de redes sociais, de mídia. A igreja precisou dar uma... Precisa. E há muitos que, infelizmente, ainda estão presos àquele pensamento de que não conseguem esperar mais, não vem a hora de tudo voltar como era antes. E volta? Não volta mais. Esquece. A igreja, quem não se adaptou a essa nova realidade de ser igreja, que não se negocia. A reunião presencial não se negocia. Mas precisa aprender. Porque senão vai acontecer o que já aconteceu em alguns lugares. Vão passar, vão morrer, a relevância que tinha vai perder, a influência em alguns lugares vai desaparecer e vão deixar de ser a igreja que deve ser. E hoje em dia o mundo aí fora não está brincando. Eu hoje conversava com um pessoal de um aplicativo de devocionais, eu tive uma reunião mais cedo aqui em São Paulo, e eles falou sobre um pastor americano que você deve conhecer, que é o Craig Groeschel, da Life Church TV, que começou agora essa conversa do metaverso, que é uma realidade virtual, onde o seu avatar se relaciona com outros num ambiente gráfico. Ele já colocou uma igreja dentro do universo gráfico metaverso. Então, se você está andando no universo, você entra numa sala de culto. E tem que fazer, porque se nós não fizermos, outros não farão. As ferramentas, as metodologias para a pregação do Evangelho, elas têm que ser adequadas à realidade do tempo presente. Nós não podemos negociar a mensagem. A mensagem não se negocia, é uma só. Mas a forma de se levar, de como ser igreja, de como a igreja vai influenciar, tem que acontecer. Você acha que o apóstolo Paulo usou o máximo do recurso da sua época, que era a carta? O apóstolo Paulo hoje teria canal no YouTube, teria podcast, vídeos de Reels no Instagram. O apóstolo podcast. Pode ter certeza que ele teria vídeos no Facebook e ele teria tudo que você imaginar. A maior forma de alcance da época, então, né, eram as cartas. Foi o meio que ele usou. E o Senhor separa Paulo com a capacitação que ele tinha para ser um apóstolo aos gentios, porque os demais não o tinham. Então, isso é um segredo fantástico. Nunca reclame que Deus não fez algo através da sua vida se você não se preparou para isso. Paulo era poliglota,
cidadão romano, tinha passaporte europeu, se fosse hoje, né? Ele podia entrar em qualquer lugar. Perfeito. Então, o Senhor o chama porque ele precisava levar o evangelho onde os outros não conseguiam chegar. Perfeito. A maioria eram homens iletrados, Sim, pescadores, gente simples. Paulo não, criado aos pés de Gamaliel. Um homem que sabia, com toda a retórica do mundo, chegar no aerópago em Atenas e discursar de uma forma firme e com propriedade, usando a referência de um monumento ao Deus desconhecido. E os filósofos da época o paravam para ouvir. Então você tem que se preparar. A igreja precisa se preparar. Nós precisamos nos Acho que a preparar. gente precisa, que as igrejas precisam investir, então, Nós investimos pesado. nesse recurso. Eu assumi, se a gente estava falando de legado, eu assumi a diretoria da igreja local herdada pelo meu pai. Não mudei ninguém. Os nossos líderes, o líder nosso do comitê, da comissão de patrimônio, é um senhor de 79 anos. Ele está lá. Na hora que ele chega, a gente chama ele de presidente. O presidente. E eu tive que agora, com essa equipe, que construiu templos com meu pai, que ajudou naquela época, eu tive que dizer para eles, nós precisamos investir agora numa nova realidade de igreja. Gastamos com equipamento de áudio, de vídeo, de produção, equipamentos de transmissão, uma fortuna. Porque eu precisei dizer para eles, hoje, a maneira da igreja ser relevante e influente é essa. A mesma mensagem. Mesma mensagem. Então isso precisa acontecer. E os pastores precisam aprender com quem está fazendo. A gente tem que sentar e aprender. Eu aprendo direto. Com gente que está fazendo, eu particularmente me ensino a fazer. Eu não sou da nova geração que tem essa facilidade, né? Mas eu sei que isso é importante. Então, tanto é que a gente tem que se cercar. Estou aqui perto de gente que sabe fazer o negócio simples. acontecer. Eu entro, faço stories no Instagram. Eu coloco um vídeo, eu pego um que eles chamam de shorts, né? Que é chamado de curto em inglês, o shorts. Aí você pega uma mensagem, coloca, porque bota aquilo... uma frase de impacto, porque você vai alcançar alguém que não tem paciência, porque essa é uma geração sem paciência para ouvir mensagem de 1 hora. A gente está acostumado a ouvir mensagem de 1 hora, 1h30. Perfeito. Agora tem a influência do TED Talk, né? Aquela que vê a mensagem de 18 minutos. Meu irmão, 18 minutos para mim não é mensagem, é devocional. É um ponto da mensagem. É um ponto da mensagem. Mas a gente precisa aprender. Como é que a gente vai, então... A pegar a nossa mensagem grande, né? E fazer uns cortes, e fazer jogar. aquele punch, né? E colocar. E vai, porque esse pessoal cresce assim. E nós precisamos aprender a ser relevante como igreja da mesma forma. Saber fazer a coisa acontecer. Essa pandemia mudou muito a estrutura da igreja nesse sentido, eu acho, principalmente na questão tecnológica. Os pastores que se abriram para isso, óbvio, eles estão saindo na frente, né? E outros estão ainda aderindo. Mas eu acho que favoreceu a igreja muito. No sentido de que nós aumentamos o nosso alcance. Um amigo me perguntou qual foi o dano produzido pela pandemia para a igreja local. Tirando exclusivamente perda de algumas vidas para a pandemia, que foi um fato, no meu caso, estou falando por mim, a pandemia só me fez bem. Como assim, pastor? Só fez bem. Eu consegui colocar em prática alguns planos que eles só poderiam se tornar realidade em décadas. Eu acelerei muita coisa. Quer dizer, que o desafio... Eu envolvi mais gente, eu alcancei mais pessoas, eu batizei mais gente do que nunca. Perfeito. Eu ganhei mais gente do que nunca como igreja. Se eu pudesse ter uma pandemia a cada 5 anos, sem perda de pessoas, eu ia dizer, Deus, manda uma pandemia que a tua igreja está precisando. Aliás, todas as vezes na história da igreja, os momentos em que ela mais desenvolveu foi com perseguição, crise. A gente aqui, eu falo isso pro povo da nossa igreja, que eles sabem disso também, porque participaram. A nossa igreja, ela ficou mais aberta, mais ativa, principalmente em trabalhos sociais, foi durante a pandemia. A quantidade, nós distribuímos toneladas de alimentos, de cestas básicas. Nós montamos uma cozinha na igreja só para preparar quentinha para levar nas comunidades. No nosso caso lá. Nós recebemos até hoje, olha que coisa interessante, tem uma rede de atacado de supermercado, acho que aqui em São Paulo chama Tenda, é um atacadão. O Tenda, vendo
o trabalho social da igreja local ajudou com toneladas de doação de alimento. Sabe o que foi interessante? Ao conhecerem o trabalho sério da igreja local, até hoje eles mandam para nós dezenas e dezenas de cestas para que, através da igreja, o trabalho social do Tenda, ali em Campinas, seja feito, porque eles entenderam a seriedade e o compromisso da igreja local em fazê-lo. Então, isso foi fantástico. Nós estamos agora com esse caso de Petrópolis. Recebemos contato de pessoas oferecendo, donos de transportadoras, donos de empresas de ônibus, dizendo: nós queremos alcançar e fazer a diferença na vida de pessoas através de vocês são uma igreja séria. Eles viram. Então, mobilizou. Eu não posso reclamar da pandemia, não. É óbvio que a gente chora os que perderam. Tirando essa parte, você deixou isso muito claro aqui, porque não é que nós estamos querendo exaltar a pandemia. Não. Tirando a parte das pessoas que nós perdemos, né, das pessoas que partiram por causa da pandemia e do vírus, tirando isso, a igreja não deixou de crescer. De jeito nenhum. A gente fazia aqui na igreja, eu me lembro, nossos plantões aqui, pastores de manhã até à noite. A gente fazia drive-thru de oração. O pessoal passava para receber uma oração de dentro do carro, a gente de longe. E a igreja ficou aberta e ficou um movimento. Os pastores chegavam, a gente fazia escala, era muito interessante. Aí a pessoa já chegava, a secretária entregava uma lista de 10 para cada um. Falou: isso aqui você vai pastorear hoje 10, você pastoreia 10, você pastoreia 10. Pegava o telefone e começava. Ligava, fazia uma oração, pregava uma palavra de 5, 10 minutos, estava todo mundo em casa. Então, a igreja não... A crise não é um problema para a igreja. A igreja sempre conseguiu avançar muito bem na hora da crise. Né? Mas eu também entendo, né, e eu falo isso com pesar, que tiveram igrejas que elas não conseguem... Muitas fecharam. E eu lamentei muito isso na cidade. Algumas igrejas pequenas que não tinham estrutura. Eles já lutavam para pagar o seu aluguel, para honrar os seus compromissos financeiros. Infelizmente, já não tinham muita força e não sobreviveram. Mas para as igrejas que souberam como reagir e tinham como reagir, se tornaram mais relevantes e influentes. A gente precisa considerar, isso é muito importante. Gente, quase encerrando aqui com vocês, tá? Eu vou pedir o pastor Flávio, porque esse papo nosso aqui foi tremendo, maravilhoso. Privilégio sempre. Tá? Uma bênção mesmo. E o horário já está bem avançado, que eu não vou falar para vocês a hora que isso aqui está acontecendo, mas nosso horário aqui já estourou. Tá? Quero agradecer o pastor Flávio. Privilégio. Tá? Quero dizer que, mesmo assim, não tão perto, você exerce uma influência positiva, não só na minha vida, tenho certeza, na vida de muitos outros. Fico honrado. Né? Se te acrescenta, continue fazendo o que você está fazendo. Você está deixando um legado maravilhoso, está, né, transmitindo algo grande. Os livros que você está escrevendo, as palavras que você tem ministrado, tudo isso aí, pode ter certeza que está encontrando o coração. Obrigado, a partir do meu, também outros que têm sido abençoados. Eu queria que o pastor Flávio desse, e eu não pedi ele para fazer isso, mas ele vai criar aqui, ele vai olhar ali na câmera e vai falar 3 coisas importantes para um jovem que está aspirando o ministério. Pastor, eu estou começando, me fala 3 coisas aí que você acha importante que eu devo fazer. O que você acha importante nesse momento da minha vida, na igreja que eu sirvo e tudo? 3 coisas. Aquele rapaz que está começando, como eu que um dia estava com 22 anos na igreja, 23, sonhando, vendo os pastores, falando: meu Deus, é isso aqui que Deus tem para mim. Tudo. Você sabe que essa é uma pergunta que recorrentemente chega, quando a gente abre aquelas caixinhas de pergunta no Instagram, várias vezes. Qual seria a orientação que daria para um jovem pastor ou para alguém que está dando início no ministério? E eu, repetidamente, pontuo algumas coisas. Dentre elas, primeiro, para você que está começando agora, submeta-se à autoridade do seu pastor. Nada acontece sem a bênção daquele que está sobre a sua vida como pastor. Isso é primordial. Se você não buscar o seu pastor e dizer: pastor, Deus tem me chamado, Deus tem me incomodado, como é que eu posso fazer para servir, como é que eu ouço a voz de Deus? Esse é um princípio básico, porque Samuel fez isso com Eli. Ele ouve a voz, ele vai até o quarto de Eli, ele não tá, porque no início a gente confunde mesmo, a gente não sabe se é Deus que está chamando, a gente não sabe se é a nossa ideia, fale, essa que é a gente não sabe se é sonho, se é alguma coisa, se é coisa da nossa cabeça. A última vez Eli orienta-o como fazer. Na próxima vez que você ouvir, você diga: fala,
teu servo ouve. Então você precisa estar sob a autoridade daquele que Deus o colocou sobre a sua vida. Segundo, prepare-se. Prepare-se. Mais do que nunca hoje, a igreja precisa de pessoas preparadas para o ministério. Busque, debaixo da orientação da sua igreja, do seu pastor, prepare-se o máximo possível. Vai fazer um curso teológico, vá buscar um novo idioma, vá ler, mergulhe, prepare-se. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. A aprovação, ela vem de uma série de coisas, mas principalmente a aprovação no sentido de estar devidamente qualificado para fazer aquilo que Deus tem levantado a fazer. E em terceiro lugar, primeiro você busca a autoridade do seu pastor, depois você se prepara e submeta-se ao tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Eu dou graças a Deus que eu não fiz as coisas que faço hoje 10 anos antes. Eu não estaria pronto. Jamais. Submeta-se ao tempo de Deus. No tempo de Deus, tudo é perfeito. Pare de tentar acelerar as coisas. Pare de tentar ajudar a Deus. Pare de tentar forçar a porta. Pare de tentar se promover. No tempo de Deus. Quando você segue essas 3 regras básicas, não tem como não dar certo. Não tem como dar certo. Convergindo. Eu estou debaixo da autoridade do meu pastor, eu me preparo. Tem uma frase de Abraham Lincoln, o grande presidente americano, o ícone dos americanos em termos de liderança política, e dizia assim: eu já me preparei, só estou esperando a minha oportunidade. Tem gente que, quando a oportunidade surge, é que ele vai se preparar. Aí já era. A oportunidade vai embora. Vai embora. Eu tenho que estar preparado. Perfeito. Quando eu estiver preparado, a oportunidade vai chegar. Então, submeta-se à autoridade do seu líder local, do seu pastor. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Seja sempre preparado. Prepare-se para pregar para multidões, mesmo que você não esteja pregando para ninguém. Porque um dia vai ter a oportunidade de você pregar a sua primeira mensagem. E se você estiver preparado, eu digo sempre, eu nunca mais dei oportunidade para algumas pessoas que já passaram pela minha vida, porque no dia em que eu dei oportunidade para elas, eu ouvi isso: mas eu não estou pronto, eu não preparei nada. Imediatamente eu imaginei: não serve. Porque quem serve tem que estar pronto. Eu estou pronto, estou aqui. Hoje eu não consigo ir com as pernas tremendo, mas eu estou pronto. Perfeito. Então, quando você segue esses pilares, eu acho que a chance de dar certo é grande. Pega isso aí. Olha, tudo que nós falamos aqui foi muito bom e importante, mas eu creio que para algumas pessoas que estão assistindo aqui, esses 3 conselhos aí é que vão dar um norte muito interessante para a sua vida. Eu, inclusive, vou mandar o link disso aqui para a juventude da nossa igreja, para os rapazes, para as moças que aspiram ao ministério. Mano, que honra, privilégio. Sou um admirador, já disse isso algumas vezes. Acompanho o seu ministério, vejo como Deus te honra, como floresce aquilo que Deus põe na sua mão e que Deus continue fazendo com que você cresça. Eu sou uma pessoa muito antenada a isso. Conexões, estar perto de pessoas boas. Eu estou sempre procurando crescer. Então, eu gosto, e eu creio que esse momento aqui está sendo um negócio de Deus, mesmo eu já falei isso aqui para o pessoal que trabalha na nossa produção aqui, né, que esse negócio está sendo um negócio tão de Deus, porque também está me aproximando, me colocando perto de gente nova, tendo essa oportunidade da gente ter essa mesa aqui, que não deixa de ser uma mesa de comunhão. Estou agradecendo, não só você que está assistindo ou escutando, só lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Toda quinta-feira, meio-dia, vai entrar um episódio novo. Estou agradecendo aqui a Karen, o Ceará, nosso amigão ali, e o Rod também, que é a nossa equipe de produção aqui. São eles que tocam tudo isso aqui, fazem o negócio acontecer e ajudam, né, esse programa chegar até você. E mais uma vez, obrigado. Obrigado, mano. Deus abençoe. Deus abençoe a todos aí também. Tá bom? Um abraço e até o nosso próximo episódio na Igreja Podcast. Deus abençoe.